Quer jantar conosco? Uma menininha? Perguntou o solitário CEO, sentado sozinho na véspera de Natal. Era véspera de Natal e a cidade estava animada, com luzes, risos e o eco distante de canções de Natal. Mas para Liam Bennett, nada parecia uma celebração. Ele estava sentado sozinho em um banco de parque, vestido com seu casaco de lã feito sob medida, sapatos meticulosamente engraxados e o inconfundível ar de autoridade que acompanhava ser um jovem CEO. Mas sua postura revelava um vazio que nenhum luxo poderia preencher. Ao seu redor, pessoas passavam apressadas, com sacolas de compras e chocolate quente, seus hálitos visíveis no ar fresco do inverno. Ele havia recusado a suntuosa festa de fim de ano da família meses antes, optando pela solidão, já cansado das gentilezas vazias e das formalidades sociais forçadas que sempre acompanhavam a riqueza. Ele só queria silêncio, uma pausa nas expectativas. E, no entanto, sua solidão parecia um castigo. Ele fechou os olhos e ouviu o mundo continuar sem ele, convencido de que este ano, como tantos outros antes, passaria sem sentido. Então, através do redemoinho de flocos de neve, ele ouviu passos leves se aproximando, minúsculos contra o pavimento. Abriu os olhos e encontrou uma garotinha parada diante dele de uns 3 anos, com cachos dourados desgrenhados espreitando por baixo de um casaco vermelho surrado. E olhos azuis brilhantes que pareciam cheios de esperança demais para este mundo. Ela segurava um pequeno saco de papel, ligeiramente amassado, como um tesouro. Ele abriu a boca para falar antes dela. "Senhor, o senhor quer jantar na véspera de Natal comigo e com a minha mãe?" Perguntou ela, com a voz tão clara e sincera que cortou o entorpecimento de Liam como um sino. Sua pergunta era desarmante em sua inocência, oferecendo uma oferta genuína onde ele não esperava nenhuma. Ele piscou, assustado. Antes que pudesse responder, ela estendeu a mão e pegou a dele, puxando-a delicadamente, mas com uma força surpreendente. Aconteceu tão rápido que ele não teve tempo de recusar. Que parte dele a deixou puxá-lo para se levantar, como uma criança, arrastando um convidado para casa para o jantar de Natal? Ele não sabia. Encontrou-se de pé, o frio lhe mordendo as bochechas, as calças do terno roçando na neve fresca. No entanto, ele se sentia mais aquecido do que em meses. Caminharam juntos pela movimentada avenida, o casaquinho dela roçando na perna dele, a mão dela enfiada na dele. Os pedestres olhavam para o casal, um quadro incongruente de riqueza e inocência. Alguns sorriam, outros sussurravam. Mas ao passarem pelo brilho das vitrines das lojas de Natal e das árvores bem cuidadas, o mundo de Liam mudou. Ele percebeu que aquele pequeno ato, uma criança oferecendo companhia a um homem solitário, parecia mais um presente do que qualquer outro que ele já tivesse recebido. Entraram em uma rua lateral, do tipo ladeada por pequenos prédios de apartamentos, luzes amarelas, quentes e janelas com cortinas. Não se parecia em nada com as grandes mansões às quais Liam estava acostumado. Mas, de alguma forma, parecia mais um lar naquele momento do que qualquer outra coisa. Ele olhou para baixo para dizer algo, para lembrar a garota que ela era uma estranha com uma estranha, mas ela simplesmente sorriu para ele e apertou sua mão novamente, como se confirmasse a aventura em que estavam. O tempo passou mais devagar. O barulho da cidade desapareceu atrás deles. A rua coberta de neve parecia silenciosa, exceto por seus passos. A garotinha parou em frente a um prédio modesto, cuja fachada de tijolos era decorada com uma única guirlanda e um cordão de luzes cintilantes. Ela pulou para a frente. "Bem aqui, senhor. É aqui que moramos." A porta se abriu antes que ela pudesse bater, e uma mulher de olhos azuis cansados e cabelos dourados presos numa trança frouxa surgiu emoldurada por uma luz suave. Segurando uma pequena mala de compras, ela olhou para Liam por um instante, surpresa, cautela, gratidão, tudo em um instante. "Emma, a garota", disse orgulhosa. "Este é o homem que vem jantar conosco no Natal." Emma olhou para Liam e não disse nada a princípio, mas seus olhos se suavizaram e ela deu um passo para o lado. "Entre", ela disse baixinho, e segurou a porta aberta para ele. Liam hesitou, depois a seguiu, fechando a porta atrás dele. Lá dentro o apartamento cheirava a frango assado e pão rosa. Uma pequena mesa estava posta com pratos descombinados e uma única vela tremilava no centro. A luz baixa lançava sombras aconchegantes nas paredes adornadas com os desenhos de giz de cera de sulfite.
A garotinha correu até a mesa, subiu em uma cadeira e deu um tapinha no assento à sua frente, olhando para Liam com olhos sérios. Sua respiração ficou presa. Ele afundou na cadeira, com as mãos apoiadas nos joelhos. Sem saber o que dizer, mas consciente de que não conseguia desviar o olhar, Emma se moveu silenciosa. Colocou um prato de frango e vegetais à sua frente e sentou-se ao lado da filha. Por um longo momento, nenhuma delas falou. Então as garotinhas disseram suavemente: "Feliz Natal, Senhor." Emma ofereceu um sorriso gentil, sincero, não a politez praticada a que ele estava acostumado. Liam se viu dizendo Feliz Natal, com a voz rouca pela emoção que havia reprimido. Eles comeram lentamente, os três compartilhando comida, calor e presença. Lá fora a neve continuava a cair. Lá dentro, em volta daquela pequena mesa à luz da cândela, Liam compreendeu pela primeira vez que o Natal não era sobre grandes festas ou as expectativas de uma família rica. Era sobre conexão, sobre ser visto e sobre pertencimento. Naquele momento, o mundo de Liam, antes vasto e vazio, pareceu completo novamente. O apartamento era pequeno, do tipo que a maioria das pessoas passava sem perceber. Uma fileira torta de luzes cintilantes emolduravam a janela da frente, lançando um brilho suave na calçada rachada abaixo. Liam seguiu Sophie pela escada estreita, seus sapatos engraxados batendo contra a madeira velha e rangendo. No topo, ela se virou com um sorriso. "Esta é a nossa casa." Antes que Liam pudesse responder, a porta se abriu. Uma mulher, jovem, de uns 20 anos, com cabelos dourados frouxamente trançados sobre um ombro, estava parada na porta. Seus olhos eram gentis, mas cansados, e ela segurava um pano de prato em uma das mãos. Ela parou, surpresa ao vê-lo. Sophie sorriu. "Mamãe, este é o homem de quem eu te falei. Ele parecia solitário, então eu o convidei para jantar." O olhar da mulher passou da filha para Liam, sem medo, só um cuidado maternal e silencioso. Liam tentou falar, explicar-se, mas as palavras não saíram. Eu espero que não seja muito incômodo," conseguiu dizer. Houve um breve silêncio. Então ela se afastou. "Entre." O aroma de alecrim e frango assado pairava no ar. A sala de estar e a cozinha do apartamento compartilhavam um pequeno espaço. Uma mesa modesta perto da janela continha 2 pratos de plástico descombinados, uma tigela lascada de vegetais e uma vela ligeiramente inclinada no castelante. No chão havia uma pequena árvore de Natal artificial, brilhando suavemente sobre enfeites artesanais e estrelas coloridas de giz de cera. Ela voltou ao bancal. Fatiava frango em silêncio praticado, sem perguntas, sem hesitação. Só o terceiro prato colocado delicadamente sobre a mesa. Sophie pulou em uma cadeira, balançando os pés embaixo. "Mamãe faz o melhor frango do mundo." A mulher olhou para cima e sorriu. Pequeno, genuíno. "Não é muito, mas de nada." Ele hesitou. Ele não comia com estranhos. Não aceitava gentilezas casuais. Mas algo em sua voz, suave, desprevenida, tornava a recusa impossível. Ele sentou. Ela o serviu em silêncio. A comida era simples, mas quente, real, e de alguma forma saciava algo mais profundo do que a fome. Comeram em quase silêncio, quebrado apenas pelas risadas de Sophie e pelas histórias sobre seu amigo boneco de neve imaginário, Sir Sprinkle. Liam se viu sorrindo, os ombros relaxando. Pela primeira vez, ele não estava calculando, defendendo ou provando. Anna, ele aprenderia seu nome mais tarde, o pegou observando Sophie e disse: "Ela sempre gosta da vela, mesmo que seja só a gente. Diz que torna o jantar especial." Liam olhou para o brilho da vela, projetando sombras suaves. Lembrava-lhe os jantares de feriado da infância, mesas cheias de comida, mas silenciosas, frias. Refeições formais com prata e cristal, mas sem risos. Anna tornou a encher seu prato em silêncio. Quando ele começou a protestar, ela o dispensou com um gesto. "Você parece alguém que não faz uma refeição de verdade há algum tempo," disse ela, gentilmente. Liam não disse nada. Ela estava certa, mas não da maneira que pensava, porque pela primeira vez em anos, ele percebeu que não era a comida que ele desejava. Era isso, uma mesa pequena, um prato quente, 2 pessoas que não pediam nada em troca. Sentado naquela cozinha modesta,
um homem rico e influente entre desenhos de giz de cera e estrelas de papel, Liam sentiu algo se acomodar dentro de si, algo que há muito vinha à deriva, sem saber ao certo a que lugar pertencia. E quando Sophia se encostou na mãe e o encarou com olhos sonolentos e um sorriso discreto, como se ele sempre tivesse sido destinado a se sentar àquela mesa, Liam sentiu algo estranho crescer em seu peito. Esperança. Depois do jantar, os pratos foram retirados em silenciosa colaboração. Liam se ofereceu para ajudar, mas Ana apenas sorriu, balançando a cabeça gentilmente. "Você é o convidado desta noite", disse ela, empilhando os pratos cuidadosamente na pequena pia. Sophia havia adormecido no sofá. Enrolada sob um cobertor de lã, as bochechas ainda curadas de excitação e bolo. O apartamento parecia ainda menor agora, mas mais aconchegante. Do lado de fora da janela, a neve caía em espirais preguiçosas, pintando a cidade em silêncio. Liam sentou-se novamente à mesa, o paletó dobrado sobre o encosto da cadeira, as mãos descansando preguiçosamente à frente do corpo. Ele não queria ir embora ainda, não porque lhes devesse alguma coisa, mas porque algo ali dificultava ir embora. Ana terminou de enxaguar o último prato, limpou as mãos e se juntou a ele novamente. Ela serviu 2 canecas de chá, barato, excessivamente floral, mas Liam gostou do calor. "Ela é uma boa garota", disse ele suavemente, acenando com a cabeça para Sophia adormecida. "Ela é tudo", respondeu Ana, sua voz mais baixa agora. Houve uma pausa, então Liam perguntou: "Há quanto tempo você está sozinha?" Ana olhou para sua xícara, traçando a borda com o dedo. "Desde que eu tinha 21 anos." Liam esperou. "Eu estava na faculdade", ela disse, "estudando educação. Queria dar aulas de literatura, talvez administrar uma sala de aula com estrelas de papel no teto. Conheci alguém, mais velho, charmoso, que disse todas as coisas certas, e eu acreditei nele." Ele ouviu as palavras não ditas no tom dela, acreditou, engravidou e foi deixado para trás. "Meus pais não ficaram nada felizes", continuou ela. "Disseram que eu estava jogando minha vida fora. Quando eu disse que ficaria com o bebê, eles disseram que não podiam apoiar minha decisão. Me mudei 2 dias depois." Ela tomou um gole de chá com um olhar fixo em nada em particular. "Esperei que ele voltasse. Ele nunca voltou." "Você a criou sozinha?" perguntou Liam. Ana assentiu. "Já trabalhei como garçonete, limpei casas, atendi telefones, fiz o que quer que pague as contas, mas nunca me arrependi de Sophie." Não havia amargura em sua voz, nem raiva. Apenas honestidade cansada e a resiliência de alguém que não tinha escolha a não ser seguir em frente. Liam a encarou, em silêncio. A história dela não era nada parecida com a dele, mas de alguma forma ressoou. "Você já ficou com raiva?" perguntou ele, surpreendendo-se com a suavidade em sua voz. "Da vida? Deles?" Ana encontrou seu olhar. "Claro, mas eu aprendi uma coisa cedo. A raiva corrói, mais do que alimenta. Ela não conserta o que está quebrado. Então, com o mais leve sorriso, não adianta culpar o tempo, você apenas encontra um casaco melhor." Ele soltou um suspiro que era quase uma risada. Então ele disse: "Minha família é rica, tipo jatos particulares, jantares de gala, prédios históricos com nome. Mas minha mãe não me abraça desde que eu tinha 10 anos. Meu pai me vê como um fracasso porque eu não assumi o império dele. Eu comecei minha própria empresa quando eu tinha 18 anos e não falei com eles por 3 anos." Ana não respondeu imediatamente. Ela ouviu, realmente ouviu. E quando ele terminou, ela estendeu a mão sobre a mesa e gentilmente colocou a mão dele na dela. "Talvez eles te amem. Eles só nunca aprenderam a demonstrar." Os olhos de Liam procuraram os dela. Não havia pena neles, mas apenas calor, e uma espécie de compreensão silenciosa que desvendou algo profundo dentro de si. Ele assentiu uma vez. Durante anos, ele havia escondido essa ferida sob camadas de sucesso e controle, e agora ali estava, vista e acalmada não com soluções, mas com compaixão. Numa pequena cozinha iluminada pelos últimos lampejos de uma vela, Liam sentiu o mundo mudar novamente, não em grandes gestos,
mas na voz calma de uma mulher, numa xícara de chá e uma mão que dissesse: "Você não está sozinha." E, de alguma forma, isso era o suficiente. Os dias que seguiram foram mais tranquilos, mais lentos e estranhamente quentes, apesar do ar cortante de inverno. Liam começou a passar por lá mais frequentemente, não por obrigação e certamente não mais por curiosidade. Algo havia mudado nele naquela noite, enquanto tomava chá e candelabro, e agora o pequeno apartamento com os pratos descompassos e a árvore de Natal de papel parecia o único lugar na cidade onde ele conseguia respirar. Às vezes, ele trazia pequenas coisas: uma caixa de doces de uma padaria do centro, um livro infantil que Sophie pudesse gostar. Certa tarde, notou que a luz da cozinha estava piscando e voltou no dia seguinte com uma lâmpada nova e um banquinho, insistindo em consertá-lo por ele mesmo. Ana sempre o agradecia. Ele sempre dispensava. "Não estou fazendo isso por educação", disse ele uma vez, depois de ajudá-la a carregar uma caixa de roupa suja a escada em cima. "Estou fazendo isso porque eu quero." Ana sorriu, com o olhar suavizando. As conversas ficaram mais longas e fáceis. Às vezes conversavam quando Sophie brincava por perto, construindo torres com caixas de cereal ou desenhando Liam com giz de cera com um nariz comicamente grande. Outras vezes, Liam ajudava Sophie com os quebra-cabeças, enquanto Ana preparava o jantar, e os três comiam juntos como sempre tinham sido assim. Num fim de tarde, começou a nevar fortemente. Liam ligou para dizer que passaria por lá, só para trazer algumas coisas que achava que Sophie pudesse gostar. Chegou à porta com um saquinho de papel e um brilho familiar nos olhos. Ana abriu a porta, surpreso. Ele entrou, tirou algo cuidadosamente embrulhado em papel de seda do saquinho e entregou a ela. "O que é isso?" perguntou ela, desembrulhando o tecido macio lentamente. Era um cachecol, de malha creme com costuras delicadas, grosso, quente, elegante e claramente escolhido a dedo. Ela congelou. "Isso parece..." Ela parou de falar. Liam assentiu. "Você mencionou isso uma vez, quando estava dobrando roupas. Disse que perdeu uma, igualzinha que tinha no metrô alguns anos atrás. Você pareceu triste por um segundo, depois riu e disse que era bobagem perder um cachecol." Ana olhou para o cachecol, depois para ele. Sua garganta se apertou. "Você se lembrou disso?" Ele não desviou o olhar. "Não me lembro de muita coisa hoje em dia. A maioria das pessoas fala e eu esqueço o que disseram 2 minutos depois. Mas eu me lembrei disso." Ele se aproximou, sua voz mais suave agora. "Você é a primeira pessoa de quem eu quero me lembrar." Ana piscou rapidamente, suas mãos apertando levemente o cachecol. Ela abriu a boca para dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Ela apenas assentiu, lentamente, como tentar impedir que tudo dentro transbordasse. Não foi uma grande declaração, nem uma cena dramática. Apenas um homem parado num pequeno corredor, oferecendo algo silenciosamente precioso. Um cachecol, uma lembrança, uma mensagem, não dita, mas profundamente ouvida. Depois disso, o ritmo do pequeno triângulo deles se tornou mais natural. Liam vinha visitá-la depois do trabalho, às vezes com comida, às vezes só para ler com Sophie. Uma vez ele apareceu com ingredientes e insistiu em cozinhar. Seu molho para macarrão era medíocre, na melhor das hipóteses, mas Sophie aplaudiu como se ele fosse um mágico. Ana sentou-se à mesa, observando-o tatear na cozinha com uma expressão entre divertida e algo muito mais suave. Ela nunca disse que estava se apaixonando por ele. Ele também nunca disse isso, mas estava no caminho. Ela olhava para cima toda vez que a porta se abria, já esperando por ele. O jeito como ele demorava mais a cada visita, nunca com pressa de voltar para o seu arranha-céu. O jeito como Sophie o chamava de nosso Liam, quando falava com seus bichinhos de pelúcia. E então havia o cachecol, dobrado cuidadosamente ao lado da porta, usado toda vez que ela saía de casa. Um pequeno detalhe, um sinal silencioso. Eles estavam se tornando algo, juntos, não por meio de grandes gestos ou romance arrebatador, mas por meio de pequenas escolhas silenciosas. O cachecol, a lâmpada fixa, o prato extra à mesa. O amor em sua forma mais verdadeira. Chegava suave e permanecia.
3 dias haviam se passado desde o Natal, mas a época ainda persistia. Algumas janelas de apartamentos ainda brilhavam com luzes e algumas vitrines ainda não haviam trocado seus enfeites por faixas de Ano Novo. Em um apartamento modesto no 4º andar, a pequena árvore de plástico continuava piscando no canto, teimosamente segurando o que restava do feriado. Naquela noite, depois de um jantar tranquilo, Sophie adormeceu no sofá ao lado da mãe, os braços em volta de um boneco de neve de pelúcia. Anna e Liam permaneceram à mesa da cozinha, uma vela tremelugindo entre eles, sua luz projetando longas sombras na madeira lascada. Anna traçou a borda de sua caneca em silêncio. Então, quase para si mesma, disse: "O Natal nunca pareceu realmente meu." Liam olhou para cima, ouvindo. "Quando eu era criança, não tínhamos muita coisa. Nenhuma árvore. Apenas um cordão de luzes meio apagadas presas com fita adesiva na janela. Minha mãe recortava uma imagem de uma árvore de Natal de uma revista e colava na parede. Um ano enrolamos enfeites de Natal em uma vassoura e a chamamos de nosso bastão de Natal." Ela deu uma risadinha. Tentei acreditar que era o suficiente. Ela olhou para Sophie, dormindo, com a voz mais baixa. "Depois que engravidei, passei o primeiro Natal dela sozinha, só nós duas. Em um quarto alugado, sem aquecimento, segurei a noite toda tentando cantarolar canções de Natal e fingir que era mágico. Eu não tinha dinheiro para um único presente." O peito de Liam apertou. "Fiz o que pude", disse ela. "A cada ano eu melhoro um pouco. Encontrei aquela pequena árvore em um brechó. Está faltando uma perna, então eu aprendo na parede com fita adesiva. Sophie não sabe. Para ela é o suficiente." Ela pausou. "Mas eu sei o que está faltando." Liam olhou para a árvore de plástico piscando fielmente no canto. Enfeites de papel, desenhos de giz de cera, uma estrela curvada no topo. Estava cheiro de amor, mas não estava inteira. "Ela nunca teve uma de verdade?" ele perguntou. Anna balançou a cabeça. "Nenhuma vez." Naquela noite, depois que Anna cochilou ao lado da filha, Liam saiu na neve. Na manhã seguinte, como sempre, Sophie foi a primeira a acordar. Ela caminhou lentamente em direção à porta, ansiosa para ver se mais neve havia caído. E então, o seu grito de alegria. "Mamãe, vem rápido! Mamãe!" Anna saiu correndo, assustada, para ficar parada na porta. Lá, do lado de fora, estava um pequeno pinheiro, fresco, polvilhado de neve, seus galhos envoltos em luzes brancas e pontilhados com sinos prateados. Um lençol vermelho havia sido amarrado em sua base, como um cobertor. No topo, uma estrela de papel dourada feita à mão inclinava-se levemente para o lado. Embaixo havia 3 presentes cuidadosamente embrulhados em papel pardo, amarrados com um barbante vermelho. Sophie dançava em círculos. "Ele veio! Mamãe, o Papai Noel veio mesmo!" Anna se agachou, com os olhos marejados enquanto pegou um pequeno envelope preso com fita adesiva em uma das caixas. Em uma letra familiar, lia-se: "Para Sophie, do seu amigo secreto." Ela não precisava perguntar, já sabia. Ela olhou para o corredor, meio que esperando que Liam estivesse ali com aquele sorriso casual e tranquilo, mas havia só silêncio. O aroma dos pinheiros e o suave badalar dos sinos balançando na brisa da manhã. Anna tocou a árvore, os dedos roçando delicadamente suas agulhas frias e verdes. Durante anos, ela tentara fazer mágica do nada. Fingia que não estava observando a vida através de uma janela que não conseguia abrir. Mas agora, alguém a abrira para ela. Lá dentro, a velha árvore de plástico piscava num canto, mas não era mais o centro. Lá fora, um homem dela à sua filha o que ela nunca teve. Não por extravagância, mas por gentileza. Presença uma promessa silenciosa, cumprida. E pela primeira vez na vida, Anna sentiu o Natal realmente chegar. Em março, a cidade já havia perdido a maior parte do seu manto de inverno. A neve havia meltado e o ar carregava a promessa da primavera. Em um apartamento modesto com decorações desenhadas à mão e borboletas de papel coladas nas janelas, uma certa garotinha contava os dias para algo que ela nunca tinha realmente experimentado: a sua primeira festa de aniversário. Sophie estava fazendo 4 anos. Para a maioria, poderia parecer um pequeno marco, mas para Anna era tudo. Era o primeiro ano em que ela podia comprar um bolo, o primeiro ano em que Sophie fazia amigos na creche do bairro,
O primeiro ano em que sua filha usaria um vestido de princesa. Não emprestado, mas escolhido. E para Sophie, a maior emoção de todas era um nome que ela repetia com alegria. Tio Liam. Liam havia prometido. Serei o primeiro a chegar à sua porta, disse ele a Sophie com um juramento de mindinho. 8 horas em ponto, com uma surpresa. Ana o observara fazer aquela promessa com o coração cheio e cauteloso ao mesmo tempo. Ele era bom para elas, consistentemente, pensativamente bom. Mas uma parte dela ainda vivia no medo silencioso de ser deixada para trás novamente. 2 dias antes da festa, o telefone de Liam tocou durante uma reunião do conselho, em Singapura. Uma fusão de alto risco. O CEO adversário havia mudado a agenda de última hora. Ele só se encontraria pessoalmente e apenas no aniversário de Sophie. Liam sentiu o sangue fugir do rosto. Levantou-se sem dizer uma palavra e saiu direto da sala. Naquela noite, ligou para Ana. Talvez eu não consiga voltar a tempo, disse ele em voz baixa. A reunião é na mesma manhã. Estou tentando agilizar as coisas, mas Ana não interrompeu. Ela ouviu e respondeu gentilmente. Você já fez tanta coisa. Mas então, mais suavemente, é que ela te vê como família agora, Liam. Neste aniversário, ela não está esperando por brinquedos. Ela está esperando por você. Liam ficou sentado em silêncio por muito tempo depois que a ligação terminou. O coração pesado, dividido entre o dever e o desejo. 17 de março, aniversário de Sophie. De volta a Nova York, Ana acordou cedo. O apartamento cheirava a açúcar e cobertura de morango. Balões grudavam nas paredes. E Sophie rodopiava em seu vestido lilás, o cabelo preso para trás com grampos brilhantes. Ele vem logo? Perguntou ela pela terceira vez em 1 hora. Ana ajoelhou-se, ajustando a bainha do vestido da filha. Ele disse que tentaria. Sophie inclinou a cabeça, mas ele prometeu. Ana não respondeu. Seus olhos ardiam e ela se virou para disfarçar. Enquanto isso, do outro lado do mundo, Liam estava sentado sozinho em uma suíte de hotel de luxo em Singapura. Ele havia terminado a reunião mais cedo do que o esperado. Tudo havia corrido bem, o negócio estava fechado e ainda assim ele não sentia nada perto de satisfação. Sobre a mesa à sua frente havia uma pequena caixa de veludo. Dentro, uma delicada pulseira de prata gravada com minúsculas letras cursivas. Sophie e mamãe, meu lar para sempre. Ele a encarou por um longo momento e depois caminhou até a janela. A cidade se estendia abaixo dele, brilhando de possibilidades. Mas tudo o que ele conseguia pensar era numa menina de 4 anos, com um vestido lilás, esperando na porta com o peito apertado. O que eu estou fazendo aqui? Murmurou ele, quando tudo que eu quero está em outro lugar. Sem hesitar, pegou o telefone, cancelou as reuniões restantes e ligou para sua assistente. Remarque meu voo, disse ele. Vou para casa. Horas depois, o apartamento fervilhava de crianças e barulho. Coroas de papel e bochechas manchadas de glacê enchiam o quarto. Ana olhava para o relógio sem parar. Seu sorriso começava a desaparecer. Era quase noite quando a campainha finalmente tocou. Ana abriu a porta e encontrou Liam parado ali, desgrenhado pelo vento, sem fôlego, segurando a caixa de veludo na mão. Sophie o avistou do outro lado da sala e gritou de alegria. Você veio! Gritou ela, lançando-se em seus braços. Prometi, sussurrou ele, abraçando-a com força. Ana os observava da porta, com os olhos brilhando. Ele olhou para ela e sorriu, colocando a caixa em sua mão em silêncio. Ela abriu. Seus dedos tremiam. Liam se aproximou com a voz gentil. Sinto falta do bolo, mas cheguei ao que importa. E assim, de repente, o dia se tornou perfeito. Não por causa do bolo, dos presentes ou da festa, mas porque uma promessa havia sido cumprida e 2 corações que nunca acreditaram verdadeiramente em Constância, finalmente acreditaram.
O sol já começava a se pôr lentamente quando Liam chegou à porta familiar. Ele ficou ali por um momento, olhando para a porta que conhecia tão bem. Em sua mão estava uma pequena caixa de presente, embrulhada simplesmente com uma fita azul marinho. Ele não havia ligado antes. Ele não havia enviado uma mensagem. Algo nele precisava que aquilo fosse real. Não programado, não combinado. Apenas ele, chegando porque queria estar ali. Ele respirou fundo e bateu suavemente à porta. Dentro do apartamento, Sophie estava sentada de pernas cruzadas no tapete da sala de estar. Seu conjunto de cozinha de brinquedo espalhado ao seu redor em um caos alegre. Ela olhou para cima, ao som da batida, congelou por um instante e então gritou de alegria. Mamãe, é ele! É o Liam! Ela correu para a porta no momento em que Anna entrava no corredor enxugando as mãos em um pano de trapo. Seus olhos se arregalaram quando a porta se abriu e Liam ficou ali, desgrenhado pelo vento, sorrindo discretamente. O tio Liam voltou! Gritou Sophie, correndo de volta para o apartamento. Mamãe, a mesa tem 3 cadeiras de novo! Posso cortar o bolo agora? A expressão de Anna suavizou, tocada pela surpresa e por algo mais profundo. Liam entrou, tirou o casaco e olhou para baixo por um momento. Então, colocou a caixa delicadamente na mesa da cozinha. Sinto muito, disse ele, em voz baixa, mas firme, por nem sempre saber onde eu pertenço. Ele olhou para cima e encontrou os olhos dela. Mas se ainda houver espaço aqui, eu gostaria de sentar a essa mesa novamente e não perder outro aniversário. Anna não disse nada imediatamente. A sala foi preenchida pelo zumbido do aquecedor, o tinlar suave das xícaras de chá de plástico de Sophie. O cheiro de sobras de glacê pairava no ar. Então, silenciosamente, Anna deu um passo para frente. Seus olhos brilhavam, mas ela sorriu, suave, firme. Sempre há lugar para você aqui, disse ela. Seu lugar nunca foi ocupado. Naquela noite, os 3 sentaram à mesa. Sem cerimônia do bolo, sem chapéus de festa, apenas um jantar quentinho que Anna havia reaquecido e uma sensação de paz que os envolvia como um cobertor gasto e amado. Sophie tagarelava sem parar sobre o dia, sobre seus amigos, sobre a coroa que continuava caindo de sua cabeça durante a música. Liam ouvia, rindo baixinho. Enchendo seu suco, como se fosse o trabalho mais importante do mundo. Anna observava os dois, com o coração mais cheio do que conseguia expressar. Depois do jantar, enquanto Sophie cochilava no ombro de Liam no sofá, Anna lhe trouxe uma xícara de chá. Sentaram-se em silêncio, suas palavras não mais necessárias. Liam olhou para a garotinha ninhada contra ele, depois para Anna, que observava a filha com um olhar calmo e satisfeito. Ele pensou em todos os jantares que havia pulado em restaurantes de alto padrão, nos feriados passados com estranhos de terno, os negócios que consumiam seu tempo. E então ele olhou para aquele momento, suave, real, silencioso, e algo clicou dentro dele. Aquele era o seu lar, não porque ele o possuía, não porque o havia conquistado, mas porque era desejado ali. Porque 2 pessoas, uma que não entendia nada além da alegria de bolo e abraços, e outra que carregava silenciosamente o peso do mundo, o deixaram entrar. Ele não precisava de permissão, não precisava mais provar nada. Aquele era o seu lugar e a mesa não estava mais vazia. 1 ano depois, tudo parecia diferente. Não porque Liam Bennett tivesse se afastado da sala de reuniões ou porque sua empresa tivesse quebrado recordes. Não porque Anna tivesse começado a dar aulas de música em meio período no centro comunitário local. Nem mesmo porque Sofia agora corria pelos seus quartos como uma faísca viva. Era porque eles estavam juntos. Depois de meses de refeições compartilhadas, histórias para dormir, caminhadas tranquilas e manhãs barulhentas de panquecas, Liam, Anna e Sophie foram morar juntos. Não para uma cobertura, mas para um apartamento aconchegante e ensolarado, com pisos rangentes e janelas que deixavam entrar a luz dourada da tarde. No canto, havia uma árvore de Natal alta, decorada em dourado e branco, com estrelas de papel tortas feitas por Sophie penduradas perto da base.
Liam frequentemente ficava diante dela com café na mão. Sophie empolheirava-se em seu quadril enquanto ela adicionava mais um enfeite feito à mão. Ele nunca amara uma árvore tanto quanto ela. Dias antes da véspera de Natal, Liam fez algo inesperado. Convidou Anna e Sophie para jantar com seus pais. O primeiro convite em mais de uma década. Anna pareceu insegura. Tem certeza disso? Quero que eles conheçam as pessoas que me completaram, disse ele. Eles foram. A casa dos Bennet ainda era imponente, de mármore frio, tetos altos e longos silêncios. Mas desta vez, algo havia mudado. A mãe de Liam cumprimentou Anna, não com palavras, mas com um suave derramamento de chá e um aceno discreto. Seu pai, geralmente reservado, colocou uma pequena lata de prata na frente de Sophie. Dentro havia doces de caramelo macios. Seus olhos brilharam. Meu favorito! Liam notou a leve curva dos lábios do pai. Não exatamente um sorriso, mas algo próximo disso. Chega! Quando partiram, os corações estavam mais leves e Liam sentiu algo se soltar dentro de si. Então chegou a véspera de Natal. O apartamento se encheu com o aroma de canela e legumes assados. A neve caía lá fora. Lá dentro, luzes cintilavam, risos ecoavam e o mundo parecia pleno. Convidaram vizinhos, mães solteiras, aposentados e discretos. O viúvo da casa ao lado que sempre alimentava os pássaros. Não era luxuoso, mas era acolhedor e vibrante. Sophie usava um vestido verde brilhante, as bochechas rosadas, passando rapidamente entre os convidados como uma estrela em movimento. Liam observava Anna do outro lado da sala, seu vestido vermelho, seu sorriso fácil, o jeito como ela se movia, como se pertencesse à alegria. Ele enfiou a mão no bolso e tocou a caixa de veludo guardada lá dentro. Mais tarde, quando a música diminuiu e os risos se transformaram em murmúrios, Liam se levantou e pegou a mão de Anna. Ele a levou para o meio da sala, debaixo da árvore. Sophie seguiu, mas parou, sentindo algo diferente. Liam se virou e se ajoelhou, não para se apresentar, mas para homenageá-la. Anna ofegou. A mão voou até a boca. Ele abriu a caixa, um diamante, simples e elegante. Mas não foi o anel que a comoveu, foi o que ele disse. Eu costumava pensar que o Natal era sobre grandes festas. Mas então você me deixou entrar. Você me alimentou na sua mesinha. Você me fez rir de novo. Você me deu a única coisa que eu pensei que nunca teria, um assento ao seu lado. Ele olhou para Sophie, agora saltando no lugar. Você não sabia, mas estava escrevendo a música que eu não sabia que a minha vida precisava. Ele se levantou e pegou as mãos dos dois. Com você, eu encontrei o meu lar. Sophie gritou. Diga sim, mamãe, diga sim! Lágrimas encheram os olhos de Anna. Ela assentiu, sorrindo através deles. Sim, ela sussurrou. A sala irrompeu em aplausos suaves. Liam beijou a testa de Anna. Depois segurou a mão dela de um lado e a de Sophie do outro. Então segurou a mão dela de um lado e a de Sophie do outro. Sob as luzes da árvore, os três estavam de pé, uma pequena família, cheia de graça e alegria. Lá fora, a neve começou a cair de novo, e por dentro, Liam finalmente entendeu o que significava pertencer. Às vezes, um simples convite, uma mãozinha ou um assento em uma pequena mesa de jantar são tudo o que é necessário para mudar uma vida para sempre. Liam entrou naquela véspera de Natal sozinho, mas saiu com algo muito maior do que sucesso ou riqueza. Ele encontrou amor, pertencimento e um lar nos corações de duas pessoas que não tinham nada a oferecer, mas tudo o que realmente importava. Em Soul Stirring Stories, acreditamos que os momentos mais tranquilos geralmente carregam as verdades mais altas. Que a gentileza cura e que o amor, quando dado livremente, sempre encontra o seu caminho de volta para casa. Se essa história tocou o seu coração, nós convidamos você a se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo.
E não se esqueça de tocar no ícone do sino para nunca perder outra história que remove o seu coração. Obrigado por estar aqui. E lembre-se, às vezes, as famílias mais bonitas não começam com sangue, mas com um coração aberto e uma cadeira vazia.